Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino. Band News 89.5 também no YouTube, aqui neste YouTube, a gente está com o Band News na área. E eu falei lá que eu ainda tenho alguma dúvida sobre o que assistiremos logo mais. Trocação, Cruzeiro com futebol mais reativo. Aí o Valu já acha que é uma marcação pesada na saída de bola, que o Flamengo tem sentido quando fazem isso com o Flamengo, por mais que ele tenha qualidade, né? Ele tem sentido, e o Valu acredita numa marcação mais alta, principalmente no início e tal, mas eu acho que quando o melão começar a rolar mesmo, Cruzeiro rapidamente em transição, em contra-ataque, é o que eu acho, não sei. Não sei se vai ter trocação não, mas gostaria de ouvi-los a partir de agora, que todos entrem na briga, porque a partir de agora ela vai acontecer. Buenas tardes, muchacho. Boa tarde, HG, boa tarde, amigos no estúdio, a quem nos assiste. É isso, vai ser o duelo de estilos, né? Acho que o Cruzeiro vai tentar replicar aquilo que ele fez de melhor no Campeonato Brasileiro. Todo mundo já sabe que o time do Jardim, ele consegue jogar de algumas formas, mas a forma que ele acaba sendo mais difícil de ser enfrentado no campeonato, essa forma das saídas rápidas, né? Muita gente sendo opção quando o Cruzeiro retoma essa bola no seu campo de defesa, ou às vezes no meio de campo, ou às vezes até no próprio campo do adversário. Muita gente passando da linha da bola e sendo opção. E o Flamengo, um time que gosta mais de ficar com a posse de bola, tentando achar espaços contra os seus adversários, já que a maioria dos adversários vai enfrentar o Flamengo, seja em casa, mas principalmente no Maracanã, de uma forma muito fechada. O Cruzeiro, ele já conseguiu jogar de maneira muito defensiva. Eu me recordo daquele segundo tempo lá contra o Fluminense, quando está 2-0, ali por volta dos 30 minutos, o Jardim até coloca 3 zagueiros, faz uma linha de 5, mas a essência do time do Cruzeiro é de tentar também impedir o seu adversário de sair jogando. E é por isso que o jogo se torna tão interessante, né? O Cruzeiro faz pressões muito bem nos seus adversários, naquele modo de ser um Cruzeiro mais agressivo. Um Cruzeiro que há alguns jogos eu não vejo, muito por méritos dos adversários, pegando os casos de Red Bull Bragantino e São Paulo, e muito também sem tirar os méritos dos adversários, mas o Cruzeiro, para fazer isso, ele precisa de estar em um dia tecnicamente que, no momento da retomada da posse de bola, os passes sejam assertivos, as decisões sejam para companheiros, como disse o Lucas Silva, né? O Cruzeiro tem que voltar a ser um time, principalmente no ataque, de fazer as escolhas certas nas situações. De repente, o Caio Jorge, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, está cada vez mais marcado. Tem um marcando e outro sempre na sobra. De repente, ele conseguir virar um pouco mais assistente neste momento, pode fazer a diferença. O Flamengo é um time que ainda não perdeu no Maracanã, é a melhor equipe do Brasil, do continente, mas eu tenho certeza que pelo campeonato que faz o Cruzeiro tem argumentos, sim, para chegar no Maracanã, jogar e, por que não, sair com 3 pontos nessa noite. E aí, meus senhores, minhas senhoras? Cara, eu acho o time do Cruzeiro muito confiável. Boa tarde para todo mundo. E é isso que faz a gente começar um debate colocando o Cruzeiro no mesmo nível do Flamengo. Eu acho que em momento nenhum você consegue pegar uma equipe, vamos lá, o Atlético foi jogar com o Flamengo, você fazia várias ressalvas, pensando assim, é importante travar o Flamengo para pegar e quem sabe sair num contra-ataque, o Vasco vai jogar contra o Flamengo, vai também tentar a mesma estratégia, se postar lá atrás e tentar uma saída de bola, até o Palmeiras. Mas hoje o time do Cruzeiro é tão confiável que o nosso debate vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo franco, o Cruzeiro vai propor, o Cruzeiro vai marcar o Flamengo de forma alta, porque o Cruzeiro já deu indícios durante o campeonato que é capaz de fazer isso. Eu recordo aqui, no jogo contra o Fluminense, eu peguei e falei assim aqui, levantei a bola, eu peguei e falei assim, o jogo de hoje contra o Fluminense no Maracanã é o jogo para o Cruzeiro pegar e demonstrar que está na luta pelo título. É ganhar um jogo grande, um jogo fora de casa, e o Cruzeiro foi lá e se provou. Aí vem o jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro mais uma vez, isso. O Cruzeiro foi lá e se provou, venceu a equipe do Botafogo.
Ah, agora vai pegar o Bahia. Nossa, jogo difícil, é isso, isso, isso. O Cruzeiro foi lá e se provou mais uma vez. Então o Cruzeiro, ele se forjou na forma confiável. E quando você tem essa confiança, isso passa uma tranquilidade maior, não só para os torcedores, mas para todo mundo que está em volta desse Cruzeiro. E isso é uma grande vantagem. Hoje a gente vai acompanhar um jogo que a gente tem confiança no que o Cruzeiro pode fazer com o Flamengo. E olha o nível disso, que a fala do Valu foi, e eu concordo, o Flamengo é o melhor time do continente. Você pega o papel... No papel, o papel. Não, e a tabela. A tabela ele é o primeiro colocado com um jogo a menos. Então, tudo credencia essa capacidade. E hoje, eu confio na equipe do Cruzeiro. Você confia na equipe do Cruzeiro. O Thiago confia, o Valu confia, o Breno confia. Todo mundo que está acompanhando a gente confia. De confiar, de chegar lá. Você coloca dinheiro que o Cruzeiro não consegue tirar ponto do Flamengo? Não. Então é isso. O Cruzeiro formou um time altamente confiável e que pode buscar ponto lá. Hoje, inclusive, a gente, num momento da discussão sobre o jogo lá em cima, o Galante, aliás, há quanto tempo, né? No turno, o Cruzeiro ganhou deles aqui. Estou falando há quanto tempo você não via, por exemplo, o Cruzeiro chegar no Maracanã e você fazer isso aí que o Elton falou. Você não colocar dinheiro para falar, cara, não, o Flamengo deita. Não deita, entendeu? As circunstâncias de jogo pode até acontecer, mas é muito pouco provável. E eu falava lá, o Cruzeiro é um time que oscila muito pouco. Você pegar todas as rodadas do Brasileiro até aqui, que foram 26. O Cruzeiro oscilou mesmo, né? Deu uma ramelada contra o Ceará, uma baita de uma oscilação. Contra o Santos também, nós estamos falando de dois times que lutam lá embaixo. E agora contra o Vasco, um negócio assim, cavernoso. Você viu ontem, o Vasco em 25 minutos o Palmeiras matou o jogo e depois ficou dando totó, entendeu? Mas aí eu já discordo. A gente discorda? A gente vai voltar numa história que o jogo contra o Ceará, o Cruzeiro poderia ter feito 2-0 rapidamente. Contra o Santos também, eu tô com você. E contra o Santos... Então, porque não é uma oscilada, Não, eu estou falando o seguinte, oscilar por exemplo... Eu acho que o Cruzeiro não oscilou. Não, estou falando o seguinte, cometer falhas a ponto de... Ok. É isso, quando eu falo oscilar, não é fazer um jogo... Eu levei ao pé da letra. Não é fazer um jogo ruim. Eu levei ao pé da letra. Oscilar é um período, e o Cruzeiro não tem período de... É por isso que, então eu não falei período, eu falei jogos esporádicos. Oscilar, necessariamente, eu estou apontando mais para resultado que propriamente para o que o Cruzeiro jogou. Eu acho que dos 3 jogos que o Cruzeiro jogou pior foi agora contra o Vasco. Foi. Dos 3. Exatamente. Dos 3, tá? Exatamente. É que o Cruzeiro havia perdido outros 2 jogos para o Inter e para o Red Bull Bragantino, mas estou falando que a pior apresentação do Cruzeiro foi esse jogo contra o Vasco. Mas eu falei, me apeguei mais à questão de resultado do que propriamente de desempenho e de jogo em si dentro de campo. Você está de acordo, ô Galante, que o que faz a gente ter uma certa dúvida sobre o que o espetacular elenco do Flamengo pode... Aliás, espetacular elenco do Flamengo, vai lá na Rádio Band News hoje, nós metemos 9-3 pro Cruzeiro, tá? No pau a pau. Momento, né, irmão? Rosto a rosto. Momento. Vamos falar de momento? Vamos falar de nível técnico? Daqui a pouco nós vamos ter o pau a pau aqui, mas por favor. Ô, HG, boa tarde, Você pessoal. Você tá desanimado? Nos estúdios. Não, tô concentrado para esse jogo de logo mais. Boa tarde, pessoal de casa, porque para mim é uma final antecipada do campeonato. O Flamengo quer dizer que se o Flamengo ganhar, acabou o campeonato? Favorito, o Flamengo é favorito pela circunstância do campeonato, pela regularidade. O Flamengo está fazendo um campeonato fora da curva no aspecto de desempenho, mas nem sempre o favorito vence. Eu já cansei de falar isso aqui, né? Tudo é provado dentro de campo. O Cruzeiro tem uma plena chance de chegar no Maracanã e surpreender, como fez esses jogos que o Elton falou, contra o Botafogo, contra a Bahia, contra o Fluminense. Ele tem essa condição. Acho que passa muito pelo Cruzeiro não ter uma postura muito defensiva. Eu acho que se o Cruzeiro tiver aquela situação de marcar a saída de bola, de ir para cima também do Flamengo, não deixar o Flamengo se sentir acomodado no jogo, que é uma coisa que o Flamengo gosta de fazer, ter aquela posse de bola, de tal ritmo. Eu acho que isso incomoda o time do Flamengo, e se você pegar o meio de campo do Flamengo, é um meio de campo que sabe jogar, mas ele tem uma situação defensiva que ela não é tão boa. Eu, por exemplo, não confio no Léo Pereira. É um zagueiro que não me traz confiança nenhuma. Um zagueiro que não é zagueiro. Né? Não me traz confiança. Eu acho que o Cruzeiro, de maneira estratégica, e tem um baita treinador para isso, ele pode pegar o Flamengo na curva. Agora, respondendo a sua pergunta, para mim, se o Flamengo vence hoje, cara, o Cruzeiro, ele abre uma distância muito grande do Cruzeiro,
que pelo que o Flamengo está apresentando, é muito difícil de você tirar e ainda o Flamengo tendo um jogo a menos. Mas com o se Cruzeiro... tem um empate, para mim continua na briga o Cruzeiro da mesma maneira. Mas você acha que se o Flamengo vence, só o Cruzeiro sai da briga? A briga fica só Flamengo e Palmeiras? E Palmeiras. Para mim fica Flamengo e Palmeiras. Aliás, o E porque Murilo... eles têm um confronto direto também, Flamengo e Palmeiras. O Murilo me perguntou isso lá na rádio hoje, eu deveria ter complementado a minha resposta, que eu disse que eu não acreditava, mas por uma questão exatamente do Cruzeiro oscilar pouco, eu ainda acho que estaria na briga, mas tem um porém que eu deveria ter falado lá e não falei. O Flamengo e o Palmeiras estarão de peito aberto na Libertadores. E o Cruzeiro de cara pro vento, cara. Não, Só Cruzeiro, brasileiro. Quer dizer, tem a Copa do Brasil, mas é lá no final do ano. Gaja, se eu não me engano, o confronto de Cruzeiro e Palmeiras é entre uma partida e outra da Libertadores, exatamente. É isso? É isso. Então isso aí pode... Time C do Palmeiras, né? Pode ser que o Palmeiras nem jogue com o time titular. Seria um Mas a questão é se o Flamengo vence, né, e abre quantos pontos? Já está com 4, 7. abre 7 com um jogo a menos. Essa é uma grande esse questão. jogo a menos aí eu acho que não é nem muito se preocupar Jogo com o a menos, Palmeiras. jogo a menos preocupar no Flamengo, no Flamengo. Esporte, né? É um time ruim, cara. Acho que é o não é o esporte. esporte, não. O esporte é o Atlético, não é? O Atlético é o Atlético tem o esporte. esporte. Vou Não é o olhar. esporte Qual é o também. jogo a menos do Flamengo. Mas é um time bem, Talvez bem, seja o Juventude. bem não tem assim, muita abaixo de Vou olhar. tabela. Vou olhar aqui Não agora. é dos melhores, não. Mas, o HG, olha só. Eu já falei lá na rádio que eu estou confiante para hoje, acreditando que existe a possibilidade hoje de uma vitória da equipe do Cruzeiro. Por mais que seja fora de casa, por mais que seja contra um adversário e com a potência que é o time do Flamengo, eu estou confiante que o Cruzeiro pode sair de lá com um resultado positivo. Por tudo que nós já vimos do Cruzeiro nesse ano. A gente olha para trás, pode falar? É o esporte. É o esporte? Ah, boa. Na Ilha do Retiro. Então, era isso. Sabia que era um time de baixo tabela, só não sabia quem era. Mas, então, por tudo que a gente viu do Cruzeiro em 2025, se a gente olha para trás e começa a pensar assim, opa, e aí, velho? O Cruzeiro ramelou quando? Como você bem trouxe. O Cruzeiro foi mal em qual jogo? E aí você vê, contra o Flamengo aqui, o Cruzeiro fez um baita jogo. O Cruzeiro foi muito bem. O Cruzeiro recebeu o Palmeiras aqui com 5 minutos, estava 2-0. Então, assim, aí você começa a pensar a forma como o Jardim põe o time para jogar, a forma como esse Cruzeiro joga. E tudo que esse time faz, eu tô com o Elton, mais uma vez, porque essa é a semana do concordo entre Thiago Fernandes e Elton Novaes. O time é muito confiável, cara. O time é muito confiável. Então, eu não consigo imaginar que o Cruzeiro chegue ao Maracanã e seja, em algum momento, presa fácil. Aliás, eu recebi várias mensagens e ligações agora, nesse intervalo entre Band News na área. Por causa do nosso cara a cara? Não. As mensagens foram de amigos. Os caras não estão nem vendo no nosso cara a cara, porque eles estão tudo lá em Ipanema agora. Completamente em outro planeta. Mas recebi várias ligações, mandar um abraço pro meu amigo Dead Gol, que tá lá em Ipanema, me mandou até um vídeo de um cara que ele falou, olha o Breno Galante ali com a camisa do Cruzeiro. E o cara parecia mesmo o Breno Galante. Mais um abraço aí, Dead Gol, que ele falou que o dono da bola ele veria. Ô, HG, só quando eu falo do Cruzeiro pressionando, o Cruzeiro, ele nos melhores jogos, para mim, principalmente fora de casa, ele tenta pressionar o seu adversário. Quando ele vê que percebe-se que o adversário consegue sair da pressão, ele rapidamente volta para o campo. Porque, do jeito que eu falei, pode dar um entendimento, de repente, se o Cruzeiro pressionar, a pressão não for bem sucedida e ele não voltar para o campo, o Flamengo vai explorar. Para mim, hoje, a principal arma que o Felipe Luiz vai tentar usar são os homens pelos lados de campo, né? A gente imagina que de um lado ele vá com o Plata ou o Luiz Araújo, talvez o Plata exatamente pela questão da velocidade, acho o Luiz Araújo mais técnico, e do outro lado o Samuel Lino, que a gente sabe, é um cara que realmente é muito incisivo, ainda não está jogando o que se espera, então é nesse sentido, ser o Cruzeiro, repito, das suas melhores versões, pressiona o adversário, consegue retomar, ok, percebeu que essa pressão foi rapidamente quebrada pela saída do adversário, e o Flamengo, como tem jogadores com esse recurso, né? Jorginho, o próprio Léo Ortiz se torna um segundo volante, construtor também, o Saul, não sei, acho que eu não ficaria surpreso se o Alan aparecesse pelos lados do Flamengo, quando o Cruzeiro pressiona o adversário,
nas suas melhores versões e ver que esse adversário consegue sair, é voltar rapidamente também para o campo, porque uma pressão mal sucedida hoje, você abre o campo para muita velocidade. Eu acho que o Flamengo vai apostar principalmente, apesar de ter essa capacidade construtora pelo meio, com Arrascaeta, Saúl e Jorginho, mas acho que o Flamengo vai tentar realmente entrar pelo sistema defensivo do Cruzeiro pelos lados de campo. Fico imaginando o que passa na cabeça dos jogadores, cara. Principalmente do Cruzeiro, num jogo como o de hoje. E aí eu estou me referindo ao fato de que você tem que fazer o jogo perfeito. Tem que fazer o jogo perfeito. Você, sem a bola, você tem que fazer exatamente o que o Léo Jardim pedir. Cruzeiro porque já fez. Uma margem de erro hoje contra o Flamengo, ela encurtou muito por causa do resultado do final de semana contra o Vasco, obviamente. Você já vai com uma certa pressãozinha para o jogo. Então, a margem de erro, ela aumenta, aliás, ela reduz, desculpa, e com a bola você tem que ser muito, mas muito eficaz, que foi exatamente o que a gente criticou também, da falta da eficácia no jogo anterior. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que pode gerar uma resposta interessante em cima que você está falando disso, da margem de erro ser menor. E aí o Wanderson, que é um titular absoluto desse time, a ausência dele, você acha que pode ser muito sentida hoje? Cara, depende. Eu, por exemplo, com o Matheus Henrique em campo, a minha preocupação não seria tão grande. Você acha que ele supre totalmente ali? Eu acho que supre. São aspectos diferentes, né? Não. São Características diferentes. Mas o Matheus Henrique, depois da volta, ele está entregando demais sem a bola. E com a bola é sacanagem, né? O que ele joga. Sacanagem o que ele joga. Então, eu acredito que com o Matheus Henrique por ali, os problemas seriam menores. A engrenagem já estava toda certa. Não, isso é óbvio. Né? Isso é óbvio. Com o Wanderson, né? Apesar de o Elton já ter colocado aqui, o próprio Thiago falou que com o tempo eles acham que ele vai acabar perdendo a posição pelo desempenho do Arrojo, mas eu acho que seria importantíssimo, né? Do Arrojo, né? Eu acho que hoje, eu acho que o Cruzeiro pode sentir, não sei. Falando a respeito de times, né? De times, a gente pegar o time do primeiro turno e o time do segundo turno, o do Cruzeiro tem duas mudanças. É a saída do Fagner para a entrada do William, o do Fagner é clara, né? E a do Wanderson agora. São as únicas mudanças. O Flamengo tem 5 mudanças. Então, assim, é um time diferente, é um time que... Do turno mais marcador. Do turno. Era um meio campo com, vamos lá, me ajuda. Gerson. Era Pulgar, Gerson, Arrascaeta, era esse trio no meio campo. Tinha mais um. Tinha o De La Cruz. De La Cruz. O quarteto, era esse quarteto no meio campo. Hoje teremos Jorginho, Saúl, Arrascaeta, isso, e o trio de ataque lá na frente. É isso. Então, assim, eu acho que são as nuances, né, desse jogão que vamos ter. Eu quero falar com o Valu, quero falar com o Thiago Fernandes, a gente vai continuar falando do Cruzeiro. Daqui a pouco vamos pro... O Cruzeiro é um time realmente voltado mais para o coletivo. O Cruzeiro não joga nem em função, por exemplo, do Caio Jorge, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e nem tampouco em função do Matheus Pereira, onde o coletivo acaba sendo mais destacado para que aí sim, cada um, o talento do Matheus Pereira, do Caio Jorge, dos outros, do Kaique, do William, da dupla de volantes, enfim, possa aparecer. Se tinha um jogador que, no pensamento de boa parte da torcida, pelos desempenhos, e o Wanderson tem desempenhado mal, e principalmente aquilo que tem sido... O torcedor do Cruzeiro conseguiu entender o que o Wanderson fazia em campo. Mesmo tendo as suas preferências, ele conseguiu entender. Através de jogos, por exemplo, como o jogo dele contra o Atlético, na Arena, na Copa do Brasil, 2-0, onde ele arrastava o ataque, ajudava demais, ajudou pra caramba o Kaique naquele jogo, contra o Internacional ao longo da temporada. Só que o Wanderson, mas sempre falava, tá faltando o gol do Wanderson, quem sabe dar mais assistências, ele tem, salvo engano, 3 ou 2 assistências no campeonato. O Wanderson parou de conseguir ser aquele destaque. Ele teve uma queda, e é normal, os jogadores costumam ter essa queda de rendimento. E hoje ele era, talvez, dos 11 ideais do Leonardo Jardim, um dos jogadores mais questionados por parte da torcida, não todos, por parte da torcida. Eu acho que o Cruzeiro, na verdade, pode ganhar com a presença do Matheus Henrique, caso seja ele o escolhido.
Pode ganhar no sentido de gerar mais jogo pelo meio. A característica é completamente diferente. O Matheus Henrique é um cara de mais posse de bola, é um cara que vai tentar carregar, conduzir essa posse de bola. Ele tem muita facilidade para sair da pressão do adversário. Exemplo, ele recebe essa bola de costas para o ataque, para o campo de ataque. Ele tem uma facilidade de conseguir girar para cima de um marcador e gerar espaço. E pode, quem sabe, HG, liberar mais o Kaique, né, pelo corredor esquerdo. Então, assim, estamos falando de um jogador que vivia, sim, um momento tecnicamente de baixo, com outro que está subindo, que o Matheus Henrique está subindo. Ele faz uma senhora partida para mim contra o Bahia. Vejamos se ele for mesmo escolhido, como é que vai ser o desempenho dele hoje. E aí, Thiago? O quarteto está à sua disposição. Você sabe que eu sou apaixonado por um desses homens, né? Eu sei, esse homem Que aqui, é ó. esse aí, ó. que tá com Eu a não mãozinha- acredito que você vai a mãozinha vai no trazer ouvido. uma resposta diferente do que Só falou o ano que todo aqui. Eu Não vai. preciso- Não é possível, não é porque possível. o ano todo o Arroio não estava aqui. Ah, tá. Então, eu preciso ser honesto comigo mesmo. Nas últimas semanas eu disse que hoje eu colocaria o Arroio nessa função, porque hoje o Cruzeiro tem outras opções para jogar pelo lado do campo. Então hoje eu colocaria Kenny Arroio como titular. Sua idolatria pelo Gabigol acabou, então. Não acabou. ela Não, continua. porque ele Só era o que melhor eu dos colocaria o melhores, Gabigol ele merecia ser ou- titular. e Eu tal, colocaria tal, o tal. Gabigol ou na do Matheus Pereira ou na do Caio Jorge em uma eventual necessidade. Não tiraria ninguém do time hoje. Mas Na falei eventual isso necessidade, até recentemente junto com os outros dois, não? até junto com os outros dois, numa eventual necessidade, ele pode jogar até pelo lado do campo, como aconteceu contra o Red Bull Bragantino. Mas hoje, pensando para jogar pelo lado do campo, tendo que voltar, marcar e ajudar bastante no sistema defensivo, eu iria de Kenny Arroio. O Gabigol é assim que funciona, você tá vendo, né? Não tem O nada cara, disso. O cara Não, te não, deseja não, amor o tempo todo, mas na hora H, naquela hora mesmo, que ele Não, quer não tem comprovar, nada disso. sabe o que ele faz? Não tem nada ele disso, Breno. pula fora e te traz Você- pro outro. não, ele não, é não. assim, porque ele falou Você- aqui o tempo todo que você era o ídolo Você- dele, não, fez não. assim pra você, não sei o que, aquela coisa toda. Era puro teatro, porque na hora H, Gabigol, Só um ele segundo, escolheu o outro. desculpa. O Tá, negócio é o isso tá seguinte, gravado cara, e aí, de verdade. tá gravado. A minha idolatria, ela não é cega igual a do Breno, por exemplo, o Hulk, que mesmo mal, acha que ele tem que jogar todos os jogos. Eu e o São Paulo. Em relação ao Gabigol. É isso aí, nação. Ficamos por aqui. E esse foi mais um Coxa, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, deixa aquele like, se inscreva. Mais tarde aí, esse jogão no estádio do Maracanã. Casa cheia, 70 mil presentes. A expectativa no Maracanã para as 20 horas e 30 minutos da noite para o duelo, a decisão do Campeonato Brasileiro, Flamengo versus Cruzeiro.